Olá, tudo bem? Espero que sim, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou resolver para você mais uma questão do PET, aí, Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais. Correção das atividades número 1 e 2, semana 4, nono ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado, volume 2. Então, começando aí a resolução das atividades da quarta semana do PET, volume 2, eu vou corrigir aqui para você uma questão muito interessante que aborda aí a questão de retas e ângulos. A diferença entre as medidas dos ângulos colaterais internos formados por uma transversal com duas retas paralelas é 27 graus. Determine a medida desses ângulos. Esse conteúdo é muito simples de ser entendido, basta você colocar a lógica em primeiro lugar. Aqui no caso diz que tem duas retas paralelas, então vamos traçar aqui duas retas paralelas. Vamos chamar aqui a primeira reta de R, traçar mais uma paralela e chamar de S. O que são retas paralelas? Que iniciam e terminam a uma mesma distância uma da outra. A mesma distância que tiver aqui, tem que ter aqui. Assim elas são paralelas. Diz que tem uma transversal que corta elas. Vamos traçar essa transversal nesse sentido assim, ó. Nós já chamamos essa de R e essa de S. Vamos chamar a transversal de T. T de transversal, né? E a atividade diz que a diferença entre os dois ângulos colaterais é 27 graus. Colateral. Colateral. Mesma lateral. Lembre do seguinte, quando você tem duas pessoas que são coautoras de alguma coisa, as duas juntas criaram alguma coisa. Colaterais são ângulos que também os dois estão na mesma lateral. Tipo, se você escolher a lateral direita, os dois estão à direita da reta transversal. Se você escolher a lateral esquerda, os dois estão à esquerda da reta. Beleza? E internos por dentro de quê? Por dentro das paralelas. Então estão na mesma lateral e por dentro. E diz que a diferença deles é 27 graus. Então o que nós vamos fazer? Vamos destacar dois ângulos colaterais internos. Olha, por que colaterais internos? Estão na mesma lateral, ambos do lado direito. Interno porque ambos estão entre as paralelas, por dentro. E diz que a diferença entre esses ângulos é 27 graus. Mas como eu vou saber a diferença se eu não sei quanto que eles valem? Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa e esse de beta para facilitar aqui. Se eu pegar esse ângulo e arrastar ele para lá, ó, verifique que ambos têm o mesmo tamanho. Ó, vou arrastar ele de novo para você ver. Por que eu posso provar que esse ângulo é congruente a esse, tem a mesma medida? Porque as retas são paralelas. Então a mesma abertura que tiver aqui nessa tesourinha, tem nessa aqui. A mesma abertura que tiver esse ângulo, tem esse aqui. Isso a gente chama de ângulos correspondentes. Por que correspondentes? Porque corresponde à mesma medida. Mas nome para mim não é o que importa. O que importa é o valor. Qual o valor desse? Não sei. Mas agora tem um indício. Formou um meio círculo. E meio círculo vale 180 graus. Por quê? Porque um círculo inteiro vale 360 graus. Como a Terra dá 365 voltas em torno do seu próprio eixo em um ano, que é uma volta em torno do Sol, os matemáticos arredondaram isso para 360 para ficar mais fácil da gente trabalhar. Agora eu posso dizer que esse ângulo verdinho aqui e esse tem a mesma medida, ou seja, eu posso chamar isso aqui de alfa. E eu posso dizer que alfa mais beta vale quanto? Quanto é meio círculo? 180 graus. Então agora eu já posso montar o meu sisteminha de equações do primeiro grau com duas variáveis. Como? Aqui diz que a diferença é 27. Então vou escrever isso aqui, ó. A menos B é 27. E aqui tem duas formas de resolver esse sisteminha. Através da substituição e do método da adição. Eu prefiro o método da adição, que consiste no seguinte, você somar isso aqui, ó, alfa mais alfa, 2 alfas, esse beta é positivo, esse é negativo, um anula o outro, e aqui 180 com 27, 207. Alfa igual a 207 sobre 2. Alfa é igual a quanto? Quanto que é 207 sobre 2? E aqui que é o pulo do gato. Aqui fica simples. 1 vezes 2 é 2, para 2 é nada. Desce o zero, não deu ainda. Zero no quociente, desce mais 1,
dígito aqui, dessa o 7. 3 vezes 2, 6 para 7, 1. Como que eu vou escrever 103,5? Não posso. Por quê? O submúltiplo do grau é como o submúltiplo da hora. É minutos. Aqui é o pulo do gato. Eu vou transformar um grau em 60 minutos. Porque aqui 60 minutos forma um grau. Ou seja, um grau é o mesmo que 60 minutos. 60 minutos dividido por 2 ficou simples, dá 30 minutos. Então o valor do alfa é 103 graus e 30 minutos. Como que eu acho o valor do beta? Eu vou pegar aqui 180, que seria o meio círculo, diminuir dele o valor do alfa, que é 103 graus e 30 minutos. Mas aqui eu não tenho minutos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um grau aqui e transformá-lo em minutos. Então eu tiro um grau daqui, jogo aqui e ele vira 60 minutos. Mas eu tirei um daqui, então virou 179, do que era 180, emprestou um grau para aqui, virou 60 minutos, e agora fica simples, 60 menos 30, 30. 179 menos 103, 76, né? Então, beta vale 76 graus e 30 minutos. Como a proposta era, determine a medida desses dois ângulos, estão aqui determinadas. O alfa vale 103 graus e 30 minutos, e o beta 76 graus e 30 minutos. Certinho? Agora eu vou fazer para você a correção da atividade número 2 da 4ª semana do PET volume 2 do 9º ano do ensino fundamental. Propõe o seguinte: observe a figura abaixo. Nela, as retas R, S e T são paralelas. As retas U e V são transversais a essas retas e se encontram no ponto A. Alguns ângulos estão indicados na imagem. Encontre o valor da diferença entre os ângulos alfa e beta. Aqui a gente pode usar a experiência vista na correção da atividade anterior, ou seja, se você pensar aqui em termos de meio círculo, completei aqui para você com esse verdinho. Como o meio círculo vale 180 graus, eu posso pôr aqui 112, porque 112 mais 68 dá 180, não é mesmo? Agora, se eu carregar também esse ângulozinho para cá, eu posso falar que esse ângulo tem a mesma medida desse. Por que eu posso falar isso? Porque a reta S e T são paralelas e são elas que estão formando esse e esse numa mesma transversal. Então, se esse vale 112, esse também vale. E esse meio círculo também vale 180. Então, eu posso dizer que beta mais 112 é igual a 180. Alguns professores iriam dizer para você o seguinte: esse ângulo tem o mesmo valor desse porque são correspondentes. E às vezes você não lembra nem esse nome. Então vamos pela lógica. Qual é a lógica desses ângulos serem iguais? Porque eles vêm de retas paralelas e cortadas pela mesma transversal. Então tem que ser igual, tem que ter a mesma medida, tem que ser congruente. E às vezes quando o aluno ouve essa palavra congruente, você fala: mas por que tem que ser congruente? Por que não pode ser igual? Não pode ser igual porque esse ângulo está num lugar e esse está em outro. Agora, eu posso dizer que tem a mesma medida, certinho? Certo aí que B mais 112 é igual a 180. Então, vamos isolar o B aí, meu querido, fica aí isoladinho na quarentena. 180 menos 112, B vai ser igual a 68 graus. Achei o valor do beta. Agora me falta achar o valor do alfa. Vou fazer aqui para você uma experiência na prática, para depois eu falar um pouquinho mais da resolução desse problema e do valor do alfa. Venha comigo. Vou colorir aqui cada um dos ângulos do triângulo. Olha, recortar esses ângulos e juntá-los novamente. Veja que formou um semicírculo, ou seja, a metade de um círculo. O círculo completo é 360 graus, a metade é 180. Então aqui eu provo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Como você viu aí na experiência que eu acabei de te mostrar, eu posso determinar o valor desse alfa por meio da soma dos ângulos internos desse triângulo aqui, olha. Se eu pegar alfa mais 68, que é esse ângulo, mais 23, que é esse, certamente vai dar 180, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, alfa é igual a 180 menos 68 menos 23. Alfa é igual a 180
menos 91. 68 mais 23, 91. 180 tira 91, fica somente 89. Então o alfa vale 89. Mas a proposta foi: encontre o valor da diferença entre os ângulos alfa e beta. Então vou ter que fazer 89. Alfa menos beta é 89 menos 68, que dá exatamente 21 graus. Então a solução 21 graus, que é a diferença entre alfa e beta. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você goste da videoaula. Se você tiver gostado, compartilhe com seus colegas, nos seus grupos de estudo, põe aí no grupo de estudo da escola, para que todo mundo tenha acesso aí à resolução. Uma vez que a gente não está podendo ir para a sala de aula, então vamos fazer do nosso celular, do nosso computador, a sala de aula e vamos compartilhar conhecimento. Um abraço e bons estudos! Matemática é muito fácil!